Aqui mais uma vez para a nossa palestra, que hoje eu trago um tema super importante, que é o embranquecimento da Umbanda. As pessoas às vezes têm medo de falar certos assuntos, mas eu acho importante, até pela minha apresentação, eu estar trazendo esse assunto, que já faz um tempo que eu venho escutando, né, e aprendendo muito com essa nova geração que está estudando as raízes da Umbanda. Como vocês todos sabem, a nossa história é uma farsa, né? E a da Umbanda não deixa de ser. Então, sim, não venho trazer que não existe um embranquecimento da Umbanda, bem pelo contrário, venho total somar nessa posição. Só que, como eu contei para vocês, eu não escolhi ser branca e nem escolhi ser umbandista. Eu nasci umbandista. Os guias me orientaram e aqui estou por ser médium de terreiro, né? E hoje ter um cargo de dirigência, que é o que eu sempre falo, eu não comando uma gira, eu dirijo uma gira, de acordo com o que me é passado. Então, de maneira nenhuma, venho aqui como dona de qualquer verdade, a não ser o método pelo qual eu aplico o meu trabalho, que é voltado 100% para a caridade. O que isso eu acho que já tem todo aqui um respaldo, né? Então eu não ganho nada com isso aqui, como ninguém aqui, né? É um trabalho de doação, então só aqui eu acho que certos termos acabam pesando. Então vamos entender que a gente vai falar aqui o embranquecimento da Umbanda como uma fuga da sua raiz. Mas também a gente não pode ser tão pejorativo e tratar sempre dessa forma. Então, essa coisa de trazer tonalidade, de trazer diferença, não é uma coisa que me representa muito. Eu não gosto dessas diferenças. Eu não gosto de separar os conceitos por raças, por gênero ou por nada disso, porque eu, para mim, tenho que, a partir do momento que a gente veste esse branco, nós somos todos iguais. Se é prepotência, se branco tem que ser branco e preto tem que ser preto, isso não acontece na minha casa. Tanto que eu faço questão de ter hoje um altar com imagens negras, que eu só me tornei digna perante mim mesma, perante os pretos velhos, depois de 14 anos de casa. Até então eu estava na Umbanda bem de branco mesmo, no sincretismo, mas essa Umbanda do sincretismo talvez seja uma Umbanda de negro, né? Aqueles que precisavam sincretizar. E eu fiz questão, sendo branca, de trazer um tom negro para minha gira, quando eu me senti digna de armar esse congá, porque a primeira coisa que eu faço aqui é honrar a ancestralidade de todos os povos, né? Eu acho que todo mundo deveria ter o seu lugar e se sentir bem, e eu acho que tudo isso é uma construção que a gente tem que entender que quando a gente fala de Umbanda, cada Umbanda tem um jeito de se apresentar. A minha Umbanda, ela vem trabalhar muito dentro dessa estrutura de colonização do Brasil, pelo menos é assim que as entidades me explicam e que eu consigo entender o papel de todo mundo nisso. Então, se a gente sempre colocar o branco no lugar do branco, o preto no lugar do preto, o pardo no lugar do pardo, a gente nunca vai ter uma miscigenação verdadeira. Então, eu acho que essa mistura de nós brancos entendermos, vivermos essa vivência mesmo, né, que a gente traz para dentro dos terreiros, nem sempre é um embranquecimento da Umbanda. Aliás, eu sempre fiz muita questão de trazer tudo que eu pudesse, não só pelos negros, mas por todas aquelas classes, sejam qual for elas, menos favorecidas, ou qualquer tipo de pessoa que se sinta excluída, seja pelo que for. Sobre a matriz africana, com toda certeza, quando eu falo em 7 linhas cósmicas, é um jeito branco de se dizer. Talvez eu precise, com a minha cabeça branca, entender uma geometria para que eu possa explicar para outro branco como que as coisas funcionam. É diferente de dizer como é que as coisas são. Para mim, cada orixá é um orixá, é uma deidade. Tanto que eu tenho um terreiro de Umbanda e ninguém aqui incorporou um orixá. Justamente porque eu honro muito as raízes de matriz africana. Eu nunca joguei um búzio dentro do meu terreiro, apesar de eu saber, as vovós já terem me ensinado. Como muitas outras coisas que eu não fiz, porque eu acho realmente que são heranças, né? Eu acho que são heranças. E eu hoje aqui também estou como uma herança. O meu pai Fernando, ele vem de um terreiro
que ele criou, mas ele era de uma mesa branca. E nessa mesa branca, que ele trabalhou durante 25 anos, sentavam 2 tias avós minhas de sangue, consanguíneas, que junto com ele trabalharam toda essa história, e essa nossa consanguinidade, essa coisa toda está na nossa raiz, né? Então, para mim, a Umbanda sempre veio para a gente reconectar e restabelecer esse karma. Até porque nós, brancos, somos muito menos favorecidos aqui pela nossa ancestralidade baixa, tanto quanto os negros, que também, né, a maioria deles veio da África nessa situação. Todos, né? Então, nós todos estamos numa situação menos favorecida, por isso a gente cultua tanto os povos indígenas, os povos originários, porque eles são o povo dessa terra. Mas agora, como assim a gente falar do povo dessa terra, né? Eu acho que hoje a gente está num momento de globalização em que a gente deveria começar a olhar com outros olhos, mas não é esse o nosso tema. Nosso tema é falar sobre o embranquecimento da Umbanda. E eu entendo 100% as pessoas que vêm trazendo essa conversa, porque é muito triste mesmo a gente ver o que está sendo feito com o comércio da Umbanda, com esse embranquecimento que se traz, que é como se aquele senhor feudal lá de trás, que um dia evoluiu, que um dia virou um Exu, é como se ele voltasse para trás e cometesse os mesmos erros. E isso eu concordo 100%. Isso é o que se chama hoje de embranquecimento da Umbanda, e apesar de eu ser branca, eu compactuo 100% com isso. Umbanda é feita dentro de terreiro, Umbanda é feita em cima de história, Umbanda é feita em cima de caridade. Eu ainda pretendo me redimir com relação à história, mas me foi passado assim: você é nova. Eu aceitei uma coroa com 28 anos. Eu tenho a minha vida inteira para aprender. Hoje eu tenho que trabalhar. Então, quem sabe mais para frente um pouco na minha vida, que eu não tenho que cuidar de tanta gente, eu tenho um pouco mais de tempo para estudar. E hoje eu sou cobrada, por que eu não estudo? Então, gente, vocês que me cobram por que eu não estudo a história da Umbanda, é que eu estou ocupada cuidando de pessoas. E se isso não é Umbanda, e se isso é fazer mal por ser branca e estar falando de Umbanda, eu não sei de que Umbanda que a gente está falando, porque eu acho que não faz muito sentido. E eu não vou dizer, é que depois que a gente é pai de santo, a gente aprende a botar o nosso coração na caixa. Mas a gente dizer que não dói a gente sentir esse preconceito, que não dói eu apanhar de um negro numa roda por ter um preconceito, uma raiva, eu apanho quieta. Já apanhei quieta algumas vezes. Já fui expulsa de roda, de rapper, por estar olhando uma menina e achando ela incrível. Eu quase apanhei na rua. Então, essas coisas eu entendo e eu abraço essa raiva, eu abraço essa causa. Mas a gente vai chegando num ponto da vida que a gente percebe que a raiva, ela não é boa em nenhum sentido. E quando a gente começa a apontar de uma forma generalista, talvez a gente acabe desencorajando pessoas. Quando a gente começa com uma conversa assim, talvez aquele branco que estava ali, pensando naquele negro, pensando naquela comunidade, pensando naquela família, sentindo aquele preto velho que ele achou, ele não se sinta digno de conduzir um trabalho. Mas, poxa, se a gente pensar até numa estrutura social, será que não é mais fácil para um branco construir um terreiro e dar o espaço para o negro trabalhar? Eu tenho a minha casa aberta para qualquer projeto, como as meninas aqui sabem, a gente também sabe, sem interesse financeiro nenhum, para toda essa miscigenação cultural. Então, por que a gente tem que sempre separar? Né? Por que o negro também não se sente bem-vindo na nossa casa? Então, não adianta só nós brancos mudarmos. Os negros, os índios e todos os outros também têm que mudar. E olhar no olho e entender que cada pessoa é uma pessoa. E a gente não pode, assumir uma postura tão unilateral quando a gente está se tratando de pessoas que estão fazendo bem, de pessoas que estão olhando além, talvez, daquela teoria, daquele conceito, de se foi não assim ou se foi assado, a linguagem como aquilo foi falado. Talvez, às vezes, para a gente chegar numa estrela, a gente precise percorrer toda uma constelação, a gente precise mudar o nosso ângulo de visão. E, às vezes, os terreiros brancos, eles funcionam assim. Porque, uma vez, eu estava questionando o pai Fernando sobre um pai de santo que eu não estava achando que estava muito coerente com a proposta da Umbanda. E ele falou assim para mim: Alice, não se preocupe, que a partir do momento que ele colocar a guia dele de pai de santo e fizer o juramento dele, os guias vão ensinar ele a ser um bom pai de santo. A única coisa é, não desista. Né? Porque terreiro ruim fecha. Terreiro ruim vive de propaganda. Isso não é vida, isso é dinheiro, isso é comércio. Tá? Terreiro bom está sempre aberto, porque não tem terreiro bom
que é medido por tamanho. Isso é uma visão, vamos colocar, embranquecida. Terreiro bom é aquele terreiro que é firme, que tem gira toda semana. Porque o tamanho do terreiro, ele pode ser, olha, espiritualmente, infinitamente gigante e ali dentro ter 5, 6 médiuns. Tá? Como ele pode ter 2, 3 mil médiuns dentro desse terreiro e a capacidade espiritual e de luz seja realmente muito baixa, vai depender do que as pessoas estão indo buscar ali. Então, quando a gente fala do embranquecimento da Umbanda, a gente está se referindo a isso, pelo menos é o que eu entendo, e jamais querer matar a história. Quando a gente fala em frequências cósmicas, é a energia que chega. Às vezes me perguntaram, como que você acha então que começou a Umbanda? Você acha que foi Seu Zélio de Moraes? Seu Zélio de Moraes, para mim, é uma pessoa incrível, para mim, é uma pessoa que venceu muitos preconceitos para trazer a voz do indígena dentro de um lugar completamente branco. Para mim, ele tem a alma mais negra que eu já vi na minha vida. Se ele tinha a ambição de ser quem começou a Umbanda, eu acho que nenhum dirigente espiritual está interessado nisso. A gente está interessado em começar um trabalho novo. E se ele já existe, eu não acredito que uma religião nasça em um único ponto, eu acredito que ela deve brotar em vários outros lugares. Quando a gente quer semear uma plantação, você não planta uma só semente, geralmente, né? A gente planta muitas sementes. Então, eu não acredito, não, que Seu Zélio tenha sido o primeiro, e não defendo essas bandeiras, como eu acho que ninguém deve defender bandeira nenhuma da nossa história, porque a nossa história é contada de uma forma completamente corrompida e a gente ainda segue fazendo isso, usando termos pejorativos, usando termos que não estão corretos, como isso, como a gente falar de uma lista negra. Para mim, a gente falar o embranquecimento na Umbanda tem o mesmo peso, ou eu estou errado. Né? Se eu estou falando que a Umbanda é negra e o negro é ruim, se eu estou falando que uma Umbanda ruim é uma Umbanda branca, eu estou falando que a Umbanda de quem é branco também é ruim. Será que está certo isso? Eu não estou vendo defender um país que está literalmente dividido ao meio, e isso não pode acontecer com o nosso povo. Né? A gente tem que se unificar, a gente tem que ser todo mundo um único ser humano que é o povo brasileiro. Essa é a minha busca. Então, esse embranquecimento da Umbanda, eu concordo com muitos pontos, e para mim a Umbanda nasce quando aquele escravo que se perdeu da família, que está aqui, ele precisa cultuar os seus antepassados, ele precisa iniciar os seus rituais de força. Como que ele vai saber se ele foi abandonado pequenininho naquela senzala? Quem é que vai contar para ele como que ele vai conversar com os orixás dele? Para mim foram assim que vieram as primeiras incorporações, as primeiras conexões. Para mim nasceu dentro desses lugares. Para mim a Umbanda nasce dentro dos quilombos, dentro dessas uniões indígenas, dentro desses lugares onde se começa a invocar uma mediunidade dos antepassados, porque eles precisam se reconectar com a própria fé, porque ninguém ensinou isso para eles e não tinha internet na época, né? Então, essa é a minha opinião. Se é assim ou não, eu não sei, mas é assim que eu sinto. Eu sinto que as coisas vão acontecendo de acordo com a necessidade que a gente tem de resgatar as nossas origens, e que os campos estão sempre se renovando, sempre se reconectando, e a Umbanda é uma porta aberta. Né? A Umbanda sempre foi uma porta aberta. Uma porta aberta a todos. Né? Essa é a maior bandeira que eu entendo que essa Umbanda carrega. O resto, gente, a gente às vezes se perde um pouco, porque a gente não pode misturar, a gente ter coisas como verdade, isso sim, a gente jamais pode entrar num conflito ideológico, um conflito histórico, sim. Então, sim, eu acho que todo mundo, aliás, fica a sugestão das pesquisas aqui, a gente fazer esses levantamentos e começar esses estudos de forma mais aprofundada, não só dentro das universidades, mas dentro dos terreiros. Por que essas entidades não podem contar essa história? Né? Vamos escutar deles, vamos perguntar para essas entidades o que eles têm a dizer sobre esse assunto, o que eles têm para dizer a somar. E sim, dentro das universidades, dentro desses espaços de estudo, né, e convergência, aí sim a gente vai desestruturar essa história mal contada, derrubar personificações que foram completamente prejudiciais à nossa sociedade. Tá, gente? Então, esse embranquecimento da Umbanda, ele é natural. Não é natural o embranquecimento da Umbanda. A Umbanda se apresentar também por pessoas de qualquer cor. Esse é o sentido da coisa. É nós, brancos, resgatarmos a cultura e como lidar e estar trabalhando com tudo isso. O branco faz parte desse movimento também, né?
Então, todos nós temos sim que trazer, isso é uma matriz africana, sim, a gente tem essa matriz total africana, porém a egrégora de espíritos que trabalham aqui tem a ver com esse movimento todo, então é uma grande miscigenação. Qual é o ponto que nós vamos estar discutindo? Não pode vir para dentro do espaço do terreiro, que é isso que eu estou querendo dizer. Um estudo não pode deixar um pai de santo inseguro, se ele estiver fazendo um bom trabalho. E é por isso que eu vim querer trazer essa conversa, conversando com outros dirigentes. As pessoas de bem que abrem seus terreirinhos em comunidades e que não são ou negras, ou pardas, ou pobres, elas não estão se sentindo bem em montar os seus terreiros, porque elas estão se sentindo acuadas. Tá? Só que às vezes a gente tem que pensar que talvez uma pessoa muito humilde, ela talvez não tenha condição de cuidar de um terreiro, né, gente? Ela precise... eu abro mão de tudo para cuidar do meu terreiro, mas eu não acho que tem que ser assim. Eu não acho que está certo ser assim. Eu optei por essa vida porque é a minha história, né? Mas eu não acho que tenha que ser assim. Eu sei das dificuldades, né, que é conduzir. Eu tive, sim, uma base cultural muito boa. Eu estudei muito e tive muitas possibilidades na minha vida, coisa que eu sei que muita gente não tem. Então, para mim, a obrigação é embranquecer a Umbanda. Para mim, a obrigação do branco é fazer esse chão aqui um chão honrado para que todos que precisam e que se sentem em baixa dentro desse sistema social terem o seu espaço, terem a sua voz, terem o seu pataco e terem o seu rezo firmado. Essa é a nossa obrigação. Então, para mim, embranquecimento da Umbanda é acerto de contas, né? Acerto de contas ancestral. E é o que a gente precisa para a gente evoluir como sociedade e como humanidade. A gente traz esses indígenas aqui, a gente traz essa miscigenação. Claro que a gente já vê indígenas corrompidos, que a gente já vê uma série de coisas. Eles estão vivendo aqui. E isso chama-se capitalismo. E isso sim é uma doença de branco, né? Mas que pega em todo mundo. Tá? Então não é porque uma doença nasce no macaco que a gente vai odiar o macaco. Né, gente? A gente não tem culpa, às vezes, disso. Porque não fomos nós que fizemos. Eu acho que se a gente pudesse, todo mundo que está dentro do terreiro faria diferente. Senão não estaria no terreiro agora. Então eu acho que a Umbanda é isso, gente. A Umbanda não tem cor, mas a Umbanda tem história. E sim, a Umbanda tem a história de negros, a Umbanda tem a história de indígenas, e a Umbanda só existe por conta dessas forças. E é o que é honrado, acima de tudo, dentro de qualquer terreiro, porque o terreiro que não honrar essas forças não é um terreiro, não é Umbanda, não existe essa classificação. Então, hoje eu quis trazer essa conversa muito para essa linha, que sim, existe esse embranquecimento da Umbanda, e a gente tem que sim tomar muito cuidado em trazer essas Umbandas cheias de método, essas Umbandas mercenárias, essas Umbandas que, como dizia meu pai de santo, só existe um tipo de Umbanda, que é aquela que tem corrente, assistência, espírito, atendimento, o rito não importa, a Umbanda é cultural, cada lugar se faz com a sua estrutura, e não tem certo e errado dentro da Umbanda. Se o propósito é caridade e traduzir essa simplicidade, né, dos negros, dos indígenas, e isso não tem glamour, isso não tem excessos, é essa simplicidade. O que a gente tem que ir contra é isso que não é Umbanda. É isso que é uma coisa que a gente aprende em cima de, talvez até você encontre ali nesses estudos muita coisa sobre a origem da Umbanda, mas a Umbanda a gente carrega ela no coração. Né? A Umbanda a gente carrega ela dentro de uma prática de terreiro e focando na caridade, pedindo a bênção, né, dos mais velhos, aprendendo principalmente a ter educação. Né? E a educação vem, em primeiro lugar, em a gente conversar abertamente e a gente não acuar as pessoas. Porque quando nós acuamos o outro, algumas coisinhas eu já aprendi com os mais velhos. Quando a gente precisa brigar, eu sou Ariana, filha de Ogum, já paguei muito caro pelas minhas batalhas erradas. E descobri que quando a gente precisa brigar, é porque a gente não está pronto para argumentar. Né? Então, me falaram, né, você vai trazer essa conversa hoje, já tem um monte de gente querendo te apontar, Tudo bem, eu também estou falando com essas pessoas. Talvez com a minha fala diminua um pouco as coisas que eles têm a apontar, talvez a gente possa conversar de uma forma mais produtiva e talvez eu possa até ceder o meu espaço do meu terreiro para a gente aprofundar em pesquisas, para que a gente não tenha essa sensação
de que brancos à frente da Umbanda, à frente no sentido de conduzir, que é isso que eu estou falando, eu não controlo nem comando nada, mas eu dou viabilidade para que isso tudo aconteça. Né? E deixo, inclusive, disponível o meu espaço, como já falei para todo mundo, para o resgate da nossa verdadeira história, que é esse meu papel aqui. Tá? É o resgate, sim, da história, e não para contar a história para provar nada para ninguém, mas para a gente poder melhorar, para a gente poder fazer um mundo melhor e tratar melhor do nosso planeta, da nossa terra e da relação com os nossos irmãos, né? Que laço de sangue é laço de sangue e esse não tem escape. Nada melhor que um bom terreiro para resolver essas questões. Então, como eu estava sendo muito questionada, tem alguma situação aí no YouTube de alguém que queria colocar alguma coisa? Vou deixar essa conversa aqui aberta. Alguém se colocou? Me coloco aqui, então, para quem estiver assistindo, se tiver alguma colocação a fazer. O pessoal aqui também, se quiser falar alguma coisa, se quiser perguntar, contrariar, está liberado. Né? Vim com toda a humildade do meu coração abrir um diálogo, para eu me sentir um pouquinho mais confortável sendo branca, que é, às vezes, um pouco complicado. Porque às vezes a gente tem que se colocar numa postura um pouco passiva demais, só pela questão de eu ser branca, né? E como se eu tivesse que me curvar a alguém por causa da sua cor, do seu gênero, qualquer coisa. Isso é uma coisa que não vai acontecer nunca, tá? E nem pro papo eu me curvaria se eu não me sentisse à vontade. Então, o que vai me fazer curvar alguém não é quem é esse alguém, mas sim o que essa pessoa fez. Adoro bater a cabeça para grandes realizações, mas nem sempre isso acontece. Mais alguma questão? Então, era isso, gente. A gente hoje tem gira de show aqui no terreiro. Fica nosso axé para todo mundo. E até a próxima. Fica também disponível para qualquer conversa, roda de conversa, debate. Porque também eu acho que sempre é bom o branco, né? Quando a gente vai falar de branco, como também é bom o negro quando a gente vai falar de negro. Quando a gente faz esse tipo de clareza na nossa comunicação, eu acho que tudo fica mais fácil. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.